questão de liberar os funcionários durante os jogos da Copa? Certo. Na verdade, assim, não existe até o momento uma lei específica que trata do assunto. Então, a liberação ou não desse empregado vai ficar a cargo da empresa, né? Então, a empresa ela tem a opção de liberar ou não esse funcionário para assistir às partidas, tá? Uhum. E, Leis, a gente pode falar assim que é permitido que o funcionário acompanhe os jogos dentro do ambiente de trabalho? Como que isso deve funcionar? Sim, como eu disse anteriormente, como depende de uma faculdade da empresa na liberação ou não, então cada empregador deve fazer uma análise, né, se essa liberação, tanto parcial, que é assistir a partida no ambiente de trabalho, quanto a liberação total, que ocorre quando o empregado vai para casa para assistir os jogos, ela vai decorrer assim de uma análise da empresa, se vai ser necessário, se não vai prejudicar o ambiente de trabalho, o andamento, né, ali da produção, essa liberação, tá? Então, assim, vai ficar a cargo do empregador mesmo, tá? A gente até pode brincar que tem às vezes alguns empregador, enfim, que gosta de fazer esse momento de confraternização entre os funcionários. Aí é bacana, mas como você falou pra gente, vai muito dependendo da idealidade daquela empresa, da funcionalidade, também da demanda que tem também, se é possível fazer essa confraternização ou não com os funcionários, né? Sim, exatamente. Uhum. E a gente pode falar sobre, por exemplo, assim, aquele funcionário que está com bastante banco de horas e ele quer folgar em dias da Copa, do jogo. Ele pode pedir essa dispensa nesses dias? Como que deve funcionar? Então funciona assim, se o funcionário ele tem essas horas em haver, ele pode sim pedir essa liberação para o empregador, né? Aí o deferimento dessa liberação, ela vai depender do interno da empresa, né? Aí é um acordo que é realizado, né, em relação ao banco de horas. Se para a empresa é ok liberar o funcionário naquele dia, não há problema. Na realidade, o que ocorre, 90% dos casos que a gente atende, é que nesses dias de jogos, as empresas elas fazem o banco de horas, tá? Até aquelas empresas que não têm banco de horas, a gente orienta até para ser realizado, né, essa compensação da jornada, um acordo entre empresa e empregado para acontecer essa compensação. Então, assim, com a mudança legislativa de 2017, ela possibilitou esse acordo com o empregado de uma maneira assim mais informal, digamos, né? Então, assim, a partir da mudança legislativa de 2017, é possível esse empregador fazer um acordo com esse funcionário, né, que se chama banco de horas, ou um acordo de compensação de jornada. Esse acordo pode ser feito de maneira tácita, que é de maneira verbal, ou de maneira escrita, né, que é a maneira formal. Lembrando que ambas as modalidades, essas jornadas de trabalho devem ser compensadas em até 30 dias para ter validade, tá? Então, muitas empresas acabam optando pela liberação mediante essa compensação da jornada posteriormente. E quando o empregador ele decide liberar os funcionários, seja às vezes à tarde, ponto facultativo, ou às vezes o dia todo, depende assim do tipo, do jogo, vou liberar os funcionários, ele pode cortar algum custo, algum benefício, ou às vezes o salário nessa dispensa ou não pode fazer isso? Não, ele não pode. Então, assim, se o empregador estipulou um acordo previamente com esse funcionário, de repente ali o acordo foi de compensação da jornada, ele não pode posteriormente descontar ou cortar algum benefício, porque aí ele vai estar fugindo do acordo que ele já realizou com o funcionário. Então, assim, a empresa ela tem a opção ou não de liberar. Se a empresa decidiu, optou por liberar esse funcionário, ela não pode depois querer descontar do funcionário, né? Tanto é que
deve ser estipulado, deve ser conversado com o funcionário antes, resolvido como vai ficar a situação. E se, digamos que a opção do empregador seja, eu vou liberar, mas posteriormente vai acontecer um desconto, esse funcionário tem até mesmo a opção de não querer ser liberado, né? Então, o empregador não pode simplesmente fazer esse desconto. Contudo, o desconto ele pode acontecer nos casos em que o empregador decide não liberar o funcionário, conversou lá com a empresa, avisou de que não vai ser possível a liberação e o funcionário mesmo assim insiste em faltar. Aí sim é possível desconto, porque vai se enquadrar na modalidade de falta injustificada, né? Uhum. E pode funcionar também, Laís, no caso assim, o ponto facultativo ou até a falta de funcionário em estilo escala. Um faltou no dia do jogo, né, não foi trabalhar, foi dada essa folga, de repente vai o outro. Pode funcionar dessa maneira também? Uhum. Sim, o regime de escala pode sim ser uma opção, tá? Então, se a empresa não tem a condição de fazer a liberação de todos os funcionários, mas quer dar essa opção de liberação para o funcionário assistir aos jogos, a empresa pode sim optar por um regime de escala. O que não pode acontecer é a empresa não optar pelo regime de escala e fazer uma diferenciação de funcionário para funcionário. Exemplo, temos um setor lá dentro da empresa e alguns funcionários do mesmo setor, da mesma atividade vão ser liberados e outros funcionários não vão ser liberados, sem nenhuma justificativa de isso acontecer. Aí o empregador vai estar fazendo uma discriminação, uma distinção entre funcionários. Aí não pode acontecer, tá? Uhum. E Laís, eu quero que você fale pra gente, para finalizar até o nosso bate-papo aqui, sobre esse período da Copa do Mundo. É indicado, por exemplo, assim, realizar alguma formalização do motivo contratual, prevendo as regras para esse período, alguma mudança que pode acontecer também? Uhum. Sim, nós sempre orientamos que os acordos sejam realizados por escrito, né? Apesar de que a lei ela tenha essa opção de realizar esse acordo de compensação de jornada de forma tácita, a nossa orientação é que seja realizado por escrito, de forma formal, né? Desculpa a redundância. Mas para evitar